Boa tarde a todos. Vamos iniciar aí mais uma live com um convidado nosso, o Caio, um arquiteto urbanista da cidade de Salvador, né? O Caio tem feito vários trabalhos aqui digitais, aqui demonstrado muito conteúdo e hoje a gente vai fazer um trabalho com ele. Vamos aqui chamar o Caio para bater um papo. Tá? Oi, Sandro. Oi, Caio, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? E contigo? Boa tarde. Tudo bem, prazer em receber você aqui no nosso espaço. O prazer é todo meu. Já fã de carteirinha aí da ANSE. Muito feliz de mais uma vez poder estar aqui colaborando, né? Falando um pouco aí desse cenário da arquitetura e construção civil. Muito feliz. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite. E aproveitando aí, queria deixar um abraço para toda a sua equipe aí, para a Manu, que eu tenho contato, para a Juliana, tá? Um abraço a todos. Obrigado, Caio, será dado, será transmitido. O Caio, aqui a gente tem o hábito de toda a transmissão, a gente faz uma pequena apresentação aí do nosso entrevistado, né? E aí Certo. eu vou fazer aqui embora o seu currículo seja mais extenso, mas eu dei uma resumida aqui para a gente dar uma apresentada em você. Então, o Caio, ele é arquiteto urbanista, é pós-graduado em tecnologia no gerenciamento de obras. Ele é colunista da revista Nicer, então já é um parceiro nosso aí já de um certo tempo. E o Caio também atua, né, em projetos de construções, não é isso? Imobiliário na cidade de Salvador. É sócio da AF Engenharia e tem aí uma Perfeito. vasta experiência nesta área. Seja Perfeito. bem-vindo, então, mais uma vez aqui no nosso espaço. Em São Paulo está um pouco frio, imagino que aí em Salvador esteja aquele agradável clima quente do Nordeste, né? Hoje foi aquele dia típico, parecendo verão. Foi um solzão forte o dia inteiro. E para a gente que está trabalhando hoje numa obra e está fazendo uma cobertura, a melhor coisa para se trabalhar. Não teve impedimentos por conta da chuva. Verdade. Ô, Caio, então, assim, eu já vou entrar no nosso tema direto e já vou entrar com uma questão, não vou dizer que seja polêmica, mas é uma questão, assim, de entendimento. Qual a diferença do serviço prestado de um arquiteto para um engenheiro, ou vice-versa? Perfeito, perfeito. Vamos lá. A gente, vamos voltar um pouquinho ao passado para entender. Antes, o arquiteto e o engenheiro eram juntos no mesmo conselho, o CREA, certo? Então, mesmo no mesmo conselho, a lei permitia que o arquiteto e o engenheiro desenvolvessem, o engenheiro civil, tá? Engenheiro civil, Certo. desenvolver a mesma função, a mesma responsabilidade técnica, né? Essa questão que falavam, que o arquiteto não pode construir a partir de tantos andares, não pode construir tais estruturas, né? Isso é um mito. Na lei que a criação do CREA nunca existiu tais restrições, os dois profissionais eram praticamente, tinham a mesma responsabilidade. Separou-se o arquiteto, surgiu o CAU, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, tá? Onde as mesmas atribuições continuam valendo, tá? E o engenheiro civil também tem as mesmas atribuições. Há uma polêmica, uma questão que o Conselho de Arquitetura quer deixar privativa do arquiteto a função de assinar o projeto arquitetônico. A justificativa para isso é que o engenheiro civil, na sua formação, nunca teve nenhuma matéria relacionada ao projeto arquitetônico, né? Conforto ambiental ou qualquer técnica relacionada ao desenvolvimento do projeto. Eu já fiz alguns semestres de engenharia e realmente não tem nada relacionado, tá?
e isso fica uma polêmica, ainda não tem nada definido sobre isso. Minha opinião sobre isso é deixar tudo livre, porque acho que cabe uma responsabilidade pessoal e cada um assinar uma responsabilidade técnica do que é competente de assinar. Acho que se uma pessoa assina uma RT, uma RRT de algo que ela não tem a capacidade de responder, de se desenvolver, ela está assinando ali, pode estar assinando um grande problema para a sua profissão. Então, é um pouco aí desse cenário. Certo. É correto interpretar que o arquiteto está mais preocupado com a habitabilidade do ambiente construído e o engenheiro está mais preocupado com a segurança das estruturas? Isso tem alguma, no seu entendimento, isso parece verdade? Sim, parece verdade, sim. É uma coisa que está muito realmente ligada. O arquiteto, o olhar dele é se preocupar com a função dali. Aquele ambiente, aquela edificação, eles têm que estar funcional, confortavelmente, né? E tudo esteticamente também. O engenheiro, ele está preocupado em resolver aquilo estruturalmente, né? Desenvolver técnicas construtivas e sistemas construtivos para que a edificação seja durável e segura para uso. Eu acho que é totalmente coerente essa sua frase que utilizou agora. E aqui, aproveitando que entrou uma pergunta aqui, o Alex perguntando aqui, minha obra pode ser fiscalizada pelos dois conselhos? Isso pode acontecer? Pode acontecer, sim. Os dois conselhos são fiscalizadores. Tá? Não necessariamente que você tem que ter os documentos dos dois conselhos, não. Ou a RRT, que é o Registro Técnico do Arquiteto, ou a RT, do Engenheiro Civil. Tendo um dos dois documentos, ele é válido. Ah, perfeito. Eles contemplam. Muito bem. Eu sou de uma geração um pouquinho mais antiga que a sua, e que se tinha um conceito de que eu vou contratar um arquiteto, nossa, só para uma obra muito especial e eu tenho muito dinheiro sobrando, senão não vou contratar porque é um serviço muito caro. E isso é um estigma que ficou e com o tempo, obviamente, está sendo debelado. Como convencer um cliente a contratar um arquiteto? Perfeito. Essa pergunta foi até de uma seguidora, a Amanda. Acho que ela está na live aí, queria mandar até um abraço para ela. Obrigado pela participação, Amanda. Sandro, essa pergunta, eu não gosto de utilizar assim a parte de convencer o cliente a utilizar o arquiteto, tá? Porque convencer fica parecendo que a gente está ali insistindo numa coisa que ninguém conhece, que é nova no mercado. Então, não seria bem convencer, mas seria deixar claro de que um arquiteto pode fazer uma edificação diferente do que está acostumado a utilizar. Um exemplo, se por exemplo, o arquiteto tiver uma reunião com o cliente no escritório dele, ele pode usar a prática. Olha, está vendo esse ambiente aqui? Ele foi projetado, ele foi pensado para esse uso, para a gente projetar, para a gente sentar, a gente ter uma reunião tranquila. Né? Imagina se aqui a gente tivesse barulho, se a gente tivesse uma iluminação ruim. Esse é o papel do arquiteto. Né? Acho que a grande sacada é utilizar a prática. Você tem uma referência de uma construção ruim? Então, essa construção provavelmente não utilizou de um projeto arquitetônico. Né? Deve fazer calor, a manutenção deve ser difícil, né? Deve ter alguma assim, falta de aproveitamento de espaço interno. Então, assim, esses são os benefícios, né? Que a gente tem que sempre estar mostrando na prática. Acho que o cliente enxergando o diferencial na prática, fica tudo mais fácil o entendimento. Quer dizer, a contribuição vai além do espaço, a uma otimização de ambientes, dá para entender que a pessoa que não tem prática, um corredor de 80, não precisa fazer um corredor de 1,5 m, esse tipo de coisa está muito presente, então, também. É um equilíbrio, né, que o arquiteto tem que saber dosar, ele tem esse conhecimento, dosar com aproveitamento do espaço, com a conforto ambiental, aproveitar a iluminação natural, ventilação.
estética. É um balanço, colocar na balança tudo que precisa para aquela edificação ficar harmoniosa. É bem nesse contexto. Muito bem. E um método eficiente, né? Ou os métodos eficientes que o arquiteto tem que usar para entender a necessidade do cliente. Porque o querer, mas tem que saber que tudo custa, tudo tem um valor. E quanto o meu orçamento contempla para aquilo que eu quero fazer. Como é que é esse equilíbrio, né? Perfeito, Sandra, perfeito. Essa é uma pergunta muito pertinente também, porque às vezes o cliente chega para conversar com o arquiteto e ele está ali, aquele primeiro encontro, ele fala milhões de sonhos que ele quer colocar naquele imóvel, né? E aí, no decorrer do projeto, ele vai percebendo os custos desse sonho, aquilo se esfria. Então, minha dica para que entender essa real necessidade do que o cliente quer, o que ele pode realmente construir, é conversar, se aproximar do cliente, né? Às vezes o cliente não fala diretamente, olha, eu quero isso, mas estou preocupado com o custo, e às vezes ele não sabe claramente nem o que quer falar ali para você. Então, talvez em um encontro também isso não seja suficiente. Marcar 2, 3 reuniões, né, para ir discutindo ali as ideias iniciais, para entender bem o cliente, fazer perguntas, né, olhar o ambiente que ele também está inserido hoje, né, o que é que ele gosta de fazer, né, qual é o hábito dele do final de semana, o que é que ele gosta. Então, tem que entender, né, o que é que quem frequenta a casa dele, são crianças, são pessoas mais velhas, entender realmente a necessidade, entrar naqueles meandros ali que o cliente não fala para você, mas que você vai buscar ali essas informações para que você entenda isso e traga isso para o dia a dia, para o projeto. Só um mosquito aqui agora. Tá certo, certo. É assim, e agora o cliente ele tem que se preocupar com o perfil do profissional que ele está contratando. Por exemplo, eu quero fazer uma casa de 100 metros e eu marquei uma consulta com Oscar Niemeyer. Está dentro do perfil? É isso aí? O arquiteto projeta desde uma casa de 100 metros até um prédio de 50 pavimentos. É tudo a mesma coisa ou não? Eu tenho que me preocupar com o perfil do profissional. Sim, não é bem assim, né? Qualquer arquiteto que você chamar, você vai atender todas as suas demandas. Acho que a escolha do arquiteto, Sandra, envolve 2 aspectos principais, né? Primeiro, o nicho, né? A especialidade que o cliente deseja. É um projeto de design de interiores, de uma residência, de um cômodo, né? É a construção de uma casa, de um projeto de uma casa, é uma produção de um prédio, sabe? São projetos diferentes. E para isso, primeiro tem que encontrar os arquitetos e arquitetas desse grupo, né? Quem são os arquitetos que têm a capacidade, experiências e essas especialidades nesses grupos de projeto que a gente precisa. Às vezes a pessoa tem capacidade, mas não tem a experiência de estar nesse meio. Por exemplo, eu tenho a capacidade de fazer um projeto de design de interiores, né? Projeto de decoração de interiores, mas eu não tenho experiência para isso. Então, não me arriscaria a fazer um projeto, porque eu não sei quais são os revestimentos da moda, quais são as cores da moda, o que é que está se usando hoje em dia. Então, isso eu não faço, não é o meu papel isso, né? Não é a minha rotina. E o segundo ponto principal é se pesquisar aquele arquiteto que é capaz de fazer, que tem experiência, se você tem empatia com os projetos dele, né? As cores que ele utiliza, eu gosto, né? Os acabamentos que ele utiliza, madeira, porcelanato, que ele costuma especificar nos projetos dos clientes. Eu gosto, ele tem um bom aproveitamento de espaço, então tem que estar sempre atento com isso, porque quando se escolhe um projeto, um arquiteto, que ele já projeta de uma forma natural dele, parecido com o que eu gosto, tudo fica mais fácil de se definir. Então tem que ter bem essa separação
de um projeto que é capaz de fazer e tem experiência, e o arquiteto que eu gostei dos projetos que ele já faz. Certo? Temos mais uma pergunta aqui do Alex de Macambira. Qual a opinião do arquiteto, qual a sua opinião sobre projetos que contemplam garagens subterrâneas? Você consideraria inovador ou um problema? Olha, para mim isso é um aproveitamento de espaços que está se começando a utilizar mais ainda em residências, né? Em prédios isso já se utiliza há muito tempo, né? Justamente por causa da verticalização de uso de espaços. Em residência está também começando a utilizar, principalmente em terrenos aclives ou declives. Não vejo problema, o problema de se fazer isso é cuidar com a técnica por conta de infiltração. Tá? Isso aí é a parte da engenharia, tem que ser bem resolvida. Não pode simplesmente contratar uma equipe sem a responsabilidade técnica, aquilo ali realmente vai dar problema. Mas acho que é uma boa forma de se aproveitar o espaço, de se aproveitar o subsolo que estaria ali e não foi construído nada. Essa garagem provavelmente seria construída em outra parte do solo, que seria mais uma área impermeável. Então, assim, eu acho que é uma boa opção, sim. Tem que ficar ter cuidado só se isso vai subir muito o custo da construção ou não. Isso aí tem que ficar atento também. Claro. O projeto arquitetônico é o único projeto da obra. Fez esse, acabou. Pode, chama a equipe, vamos trabalhar. É só isso aí ou tem mais coisa? Se fosse assim, seria muito fácil, viu, Sandro? Olha só. O projeto arquitetônico, ele é o primeiro projeto, é o projeto referência, tá? É o projeto que dele vai sair todos os outros projetos. Vamos citar aqui de uma casa, por exemplo, coisa simples, nada demais. Se a gente for projetar uma casa, seguindo todos os projetos, a gente parte com o projeto arquitetônico. Depois a gente tem o projeto de fundações e estrutura. Tá? Depois a gente tem aí projeto, no mínimo, projeto elétrico, projeto de esgoto e de hidráulico e projeto de ar-condicionado. Eu estou falando aqui de 5 projetos básicos para uma casa, que toda casa vai ter ar-condicionado, toda casa vai ter energia e vai ter utilização de água, que vai gerar esgoto. Né? Poucas pessoas fazem todos esses projetos para uma casa, poucas. Isso eu não estou entrando em nenhum outro detalhe aqui de projeto de automação, projeto de CFTV, projeto de telefonia, projeto de diagramação de piso, até paginação de bloco, de alvenaria de bloco. Isso assim, são detalhes que a gente pode entrar. Agora, se a gente for para um shopping, para um prédio de grande porte, isso aí se pode juntar aí, no mínimo aí uns 10, 15 tipos de projetos diferentes. O Caio, bom, eu quero passar a falar de 2 comentários aqui. Um comentário aqui do nosso amigo Edeonísio Oliveira, lembrou também de projeto de drywall, né, que para algumas obras mistas tem. Aqui o Ricardo Pereira, dos meus exemplos, eu costumo pintar com tintas fortes para deixar bem demarcado. Então, quando eu peguei o Niemeyer, parece que ficou um pouco pesado, mas faz parte. Essa ideia do cliente suprimir algum projeto, qual o risco que pode trazer para o projeto principal e até onde o arquiteto assume essa ponta ou não? Até onde, como é que é essa interface? Porque você aconselha, o cara não faz, e aí? Se der problema, pode cair para o projetista, e aí? Como é que é isso aí? Pronto, perfeito. Vamos entender um pouquinho, Sandro. A gente tem que separar 2 coisas. Eu sempre falo, inclusive, para meus clientes. Uma coisa, a gente está aqui fazendo um projeto, e aí outra coisa, a gente partir para a obra. Tá? Então, são coisas totalmente distintas. A gente tem uma pessoa que é a responsável técnico do projeto e tem uma pessoa que é responsável técnico da obra, que pode ser a mesma pessoa, inclusive, mas que ela assume essa função. Tá? O arquiteto fez seu projeto arquitetônico, recomendou os outros projetos, né? E aí o cliente não quis fazer e partiu para a execução da obra. E aí ele também contratou uma pessoa
que falou, olha, eu estou com esse projeto aqui arquitetônico, você constrói para mim? A outra pessoa, sim, tudo bem, construo. Eu, quando pego algum cliente desse, que ele que quer construir e não quer fazer outros projetos, tudo bem, olha, o senhor não pagou pelos projetos, mas no meu custo aqui vai estar embutido a elaboração de tais projetos. Eu vou administrar esse desenvolvimento porque eu preciso ter um respaldo técnico para eu fazer isso. Eu preciso ter uma responsabilidade técnica com os outros projetos. E, além disso, eu preciso ter uma organização para a minha obra, né? Porque eu preciso saber quanto vai custar, por exemplo, a minha obra de estrutura, o meu sistema estrutural. Eu preciso saber quanto que eu vou gastar na minha parte elétrica, né? Então, eu vou passar um conduíte. Esse conduíte vai dar toda essa fiação, tem que passar dois, tem que passar um mais grosso, né? Essas coisas, detalhes e informações que vão contemplar o projeto. Então, assim, se a pessoa lá que resolveu fazer não fez esses projetos, ela está assumindo a responsabilidade para ela de fazer essas coisas sem projeto. Se dá um problema ali na frente, o responsável técnico da obra é ele, né? Se dá um problema durante a obra, né, de financeiro, que vai ter um retrabalho, que vai ter que alterar alguma coisa, que as instalações estão se cruzando e vai ter que ter alguma mudança, é o custo de quem está fazendo também esse projeto, essa obra. Já acontece que situação que o proprietário não contrata esses projetos, vai para a execução sem esses projetos, e aí acontece interferência, volta para o arquiteto, olha, vai ter que revisar o projeto porque não dá para passar isso. Aí a gente pergunta, mas você contratou um projeto, né, você pensou nisso antes, teve uma pessoa, um responsável técnico para fazer isso? Ah, não, que na hora que a gente está contratando aqui que veio, vai ter que revisar. Então, assim, na minha postura sobre isso, olha, o projeto foi aprovado anteriormente, né? Não contempla uma revisão porque é inexequível, né? Porque tem a capacidade de ser executado. O que não teve foi o planejamento para isso acontecer, né? Então, são coisas distintas. Você tem uma coisa que não consegue resolver, ou tem uma coisa que não foi pensada e que deixou ali para a última hora, que descobriu ali, e que o mais barato agora fazer é modificar a arquitetura. Então, é um risco muito grande para quem está fazendo essa obra sem projetos, né? Então, não deixem de fazer projetos complementares, né? Que é o elétrico, o sanitário e tal, porque esses projetos vão deixar sempre dúvidas durante a execução, vão deixar incertezas, tanto de orçamento como de técnica. É um risco realmente para quem está executando a obra e, consequentemente, para o proprietário, né, que futuramente vai ser usuário dessa edificação. Grande Marcelo, grande abraço, meu irmão. Um abração aí, obrigado por estar participando. O Caio, quem que contrata o arquiteto? Temos alguns grupos de clientes, tá? Alguns grupos. O pessoa física, o pessoa final que quer ali fazer uma reforma, a construção da sua casa. Temos as empresas que contratam pelo mesmo motivo. Os condomínios que querem fazer alguma intervenção ou até ser um consultor para vistoriar as reformas dos proprietários, né? E o condomínio, ele tem a obrigação de fiscalizar, de acompanhar essas reformas, aprovar essa reforma. Então, às vezes, o condomínio tem que contratar um arquiteto para dar uma consultoria desse tipo. Temos também juízes e advogados que contratam arquitetos para fazer perícia judicial. Inclusive, eu sou perito judicial também aqui na Bahia. Temos também o serviço de vistoria de recebimento de imóveis, né? Clientes que compraram um apartamento, compraram uma casa nova e querem só receber esse imóvel e garantir que está tudo bem, não tem nenhum erro. Então, contratam um arquiteto para ir fazer vistoria, para fazer essa consultoria com eles. Faz laudo de inspeções de vistoria de imóveis. Então, o arquiteto também está apto a fazer uma vistoria e emitir um laudo técnico da situação real daquele imóvel. Temos também a próprio cliente, pessoa física, para contratar, fazer uma consultoria. Ele não quer, não tem aquela verba toda para fazer
contratar um projeto detalhado, ele pelo menos contrata consultoria, olha, posso fazer isso aqui, o que é que você acha? É válido também, é algo que pode somar a informação ali, principalmente com aquela pessoa que tem experiência com obra, sabe? Então, é válido ter esse contato com o cliente. Ô, Caio, como é que um arquiteto pode se tornar um perito judicial? Ele tem que ter uma formação a mais, ele tem que ter um estudo a mais, um credenciamento. Como é que você se qualifica para ser um perito? Perfeito, Sandro. Olha, para se credenciar, você não precisa ter nenhuma qualificação a mais. A própria formação de arquiteto ou engenheiro civil, você pode ser, você pode ser um perito, tá? Você precisa ter um credenciamento junto ao Tribunal de Justiça de sua região, ou federal também, e para isso você se torna apto, você passa por uma triagem, envia uma série de documentos que é exigível, e daí você já está apto para ser o perito. Porém, é muito importante se fazer um curso de especialização, porque você vai entrar naquela rotina de um perito judicial que é diferente da nossa rotina de projetar, de acompanhar a obra. É um trabalho muito detalhado, muito mais voltado para documental. Então, é bem diferente de um trabalho em rotina. Aconselho que alguém que tem interesse aí por essa área de perícia, se especialize, faça um curso e se dedique a essa área. Não simplesmente faça um cadastro e espere as coisas acontecerem, que você pode se dar mal na primeira vistoria e não ser mais chamado para perícia nenhuma. Entendi. Grande Alex Machado. Evolução tecnológica que a gente pode fazer reuniões à distância e tantas coisas serem realizadas. É possível eu atender um cliente à distância com as ferramentas digitais disponíveis hoje? Você consegue me atender aqui em São Paulo? Eu quero fazer um projeto com o Caio, ele que sabe tudo, quero fazer um projeto com ele. Você consegue me atender daí? Perfeito. Sim, conseguir atender se consegue. Mas deixa eu deixar claro aqui alguns riscos que isso pode acontecer. Digamos que se contrate um arquiteto e ele não tem experiência de se trabalhar com essas tecnologias. Ele nunca trabalhou, nunca fez um projeto com o cliente de forma online, de forma virtual. Esse arquiteto pode não conseguir passar para o cliente aquela real situação do projeto. Não pode, assim, não conseguir expressar para o cliente o que será construído. Porque assim, o projeto, a principal dificuldade que o arquiteto tem com o cliente é expressar como vai ficar pronto. O arquiteto está ali, já entendeu tudo na cabeça dele, e nos desenhos técnicos também, ele está representado. Mas a gente tem que ter outras tecnologias, que hoje ajuda muito o software 3D e até visualização realista, para poder aquilo ali fazer com que o cliente entenda e veja como está pronto. Então, é um grande risco se contratar um arquiteto à distância e ter falhas nessa comunicação. Porque é muito melhor a gente estar aqui cara a cara, poder conversar, olha, não entendi, repete para mim, faz um rabisco aí na hora, entra aí. As coisas mudam, é bem diferente. Imagina só, a gente está numa tela aqui, você fala, cara, eu não estou entendendo nada, E como é que eu faço para entender? Então, eu tento te mostrar aqui, compartilho minha tela, abro minha planta aqui, e eu fico dando zoom na planta, tiro o zoom, você fica perdido, sem referência. Então, tem que ter muito cuidado, porque a apresentação de um projeto arquitetônico virtualmente, ela precisa ter empatia com o cliente, precisa entender a dificuldade do cliente, que ele tem dificuldade de ler plantas, de ler especificações. Se é a primeira vez que esse cliente está contratando um arquiteto, eu aconselho que não faça isso de forma online, porque pode ter muita dificuldade no entendimento. Agora, se uma pessoa tem facilidade de ler plantas, tem facilidade com projetos,
né? Se já teve contato com outro arquiteto antes, eu acho mais viável, sim, esse cliente dar certo, esse projeto fluir de uma forma bem tranquila. Certo. É o seguinte, o trabalho do arquiteto, de modo geral, para projetos habitacionais, residenciais, residências aí de médio padrão, existe uma tabela de valor de projeto por metro quadrado ou isso não existe? Você tem um arquiteto que cobra R$ 10 e o que cobra R$ 1.500 o metro quadrado. Há uma discrepância muito grande ou não? Existe uma linearidade nisso aí? Isso é uma complexidade até para nós arquitetos. Temos sim, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo tem uma tabela de honorários, só que é uma crítica minha, né, para o Conselho, inclusive, que é uma tabela de honorários inexequível. Não temos como cobrar esse valor para nenhum cliente, porque nenhum cliente vai querer contratar o valor exorbitante que é essa tabela. Totalmente fora de mercado, totalmente fora de cogitação. Isso já fui para reuniões no conselho e não se consegue resolver. O conselho diz, olha, não, esse é o valor justo. Eu falei, tudo bem, se esse é o valor justo, eu só queria fechar 2, 3 projetos por ano e não precisava mais trabalhar. Então, não tem condições de cobrar o valor que exige o conselho. Não que exige, mas que o valor do conselho é referência, né? Tem a referência. Então, assim, não se tem uma tabela. Cada arquiteto não se usa a tabela do conselho, né? Cada arquiteto vai ter o seu custo, vai calcular, né? E isso daí, por exemplo, o meu preço de projeto, eu não cobro por metro quadrado. É diferente eu cobrar um projeto para um cliente, ele que é um cliente super tranquilo, que ele vai me deixar projetar, a gente tem um papo que flui, é super tranquilo. E aquele outro cliente que todo dia me liga, que ele quer que vá para a loja com ele todo dia, ele quer ter toda semana 2, 3 reuniões. A minha atenção para ele vai ser outra, tá? E também é muito difícil você estar comparando o projeto de uma casa com o projeto de um prédio de não sei tantos andares, né? Por metro quadrado da casa vai sair muito mais barato. Desculpa, vai sair muito mais caro. O prédio vai sair mais barato por metro quadrado. Só que os valores finais vão ser diferentes, tá? Então, assim, para fechar sua pergunta, cada arquiteto tem o seu custo e acho que essa parte de custo vai se enquadrar ali no posicionamento do arquiteto. Você vai ter um grupo de arquitetos que tem um preço acessível e ele tem um trabalho proporcional àquele preço. Você tem outra categoria que vai mais acima e tem aqueles tops que estão assim na mídia, que são praticamente os artistas, que são os custos que não tem nem como comparar no mercado. Provavelmente esses são que cobram as tabelas do conselho. Perfeito. Agora um pouco de sinceridade. Nos últimos 6 meses, quantos projetos seus foram modificados no canteiro? Todos. Todos. Sem dúvidas. Sem dúvidas. Eu não diria nos últimos 6 meses, mas se fosse desde quando eu me formar, eu contaria poucos em uma mão só que não foi modificado. É comum essa mudança de projeto no canteiro? É comum você acordar com o cliente na prancheta, ou falo na prancheta, que é o método antigo, acordar com o cliente na reunião de aprovação de projeto e na hora de execução muda-se alguma coisa de forma improvisada na obra. Isso é muito comum e isso traz muito problema? Sim, infelizmente é comum, viu, Sandra? Infelizmente. Às vezes tem modificações que o arquiteto acaba nem sabendo. Quando vê, depois lá, eu mudei isso porque eu achei melhor, e aí fica porque já está pronto. Infelizmente, isso acontece muito. As pessoas, eu já até fiz um
acho que foi algum vídeo, alguma postagem sobre isso, para não mudar projeto no calor da emoção ali no canteiro na hora que se recebe a necessidade. Porque muitas vezes essa decisão não vai ser pensada de forma adequada. Ali vai ser sim carregada de emoção que tem que mudar aquele projeto na hora, tem que alterar, e porque o prazo está pouco, tem que correr com isso, que vai ficar ruim se não alterar, e que está dando problema. Então, assim, a pessoa, então tá bom, muda, né? Não pense em mais nada. Então, se pegar essa necessidade, essa demanda, né, que tem de mudar o projeto, que precise, leva para um ambiente mais calmo, tira dali da obra, tira do canteiro, vamos sentar na mesa, discutir as outras possibilidades que a rodeia ali que pode ser resolvida. Com certeza a decisão vai ser diferente daquela que se observou na obra e com certeza vai ser uma decisão mais barata e mais assim equilibrada para o projeto, né? Muitas vezes a mudança do projeto arquitetônico, não, chega essa porta para o lado aqui que passa, né? Essa é a que vai ser mais pensada ali, principalmente a depender do empreiteiro, ele vai jogar ali para o outro, né? Empreiteiro de elétrica, não, muda isso daqui que a elétrica tem que passar. Aí se você for para o empreiteiro de estrutura, não, a estrutura ninguém mexe, tem que ser assim. Então, tem que ter um líder, tem que ter um dono ali que decida realmente o que é melhor para a obra, respeitando cada projeto, sabe? Tem que ter essa pessoa que esteja ali, que pare para pensar nesse problema que possa vir para mudar projeto, e daí se tome uma decisão de forma pensada. Aí volta a necessidade da compatibilização dos projetos estruturais, arquitetônico, elétrico, hidráulico, etc., né? Ainda hoje esses problemas de compatibilização ainda estão presentes. A gente está no caminho muito bom aí com o BIM, né? Que o BIM, a tecnologia BIM, ajuda muito a resolver essa parte de interferências de projeto. É uma solução ótima. Porém, o BIM ainda está engatinhando as suas funções, né? As pessoas ainda estão aprendendo. Acho que a tendência é a gente ter, daqui para frente, bons projetos bem resolvidos com BIM, que se enxergue realmente aquele edifício pronto e funcionando já, com todas as suas instalações passando em cada lugar, né? Não só aquela planta baixa, né, que a gente vê tudo. Não, o BIM a gente enxerga realmente o parafuso, como vai ficar lá em cima, né, por onde vai fazer a curva da tubulação. Então, hoje ainda ainda acontece muito isso. A gente tem escritórios que só fazem compatibilização de projetos, mas assim, se o cliente não quer pagar no projeto de elétrica de sua casa, ele vai pagar com compatibilização, né? Esses serviços de compatibilização, realmente, a gente só tem empreendimentos de grande porte, realmente, que geralmente a construtora, né, a pessoa que está fazendo, entende que é importante isso para se evitar custos no decorrer da obra. Mas, enquanto isso, a gente realmente vai tentando ali fazer um planejamento, sempre enxergando, receber cada projeto e analisar previamente, conversar com quem projetou. Então, são algumas maneiras que a gente tenta ver para minimizar cada situação indevida na obra, tá? Entendi. Você está numa metrópole aí, ou num lado do país que tem uma característica de temperaturas muito altas. Existe uma preocupação com o conforto térmico das habitações ou para tudo tem a solução do ar-condicionado? Então, obviamente, põe ar em tudo e acabou. Quer dizer, aí não importa muito outras coisas, vamos deixar bonito e como ar. Ou existe uma preocupação de como eu vou conceber o projeto, como eu vou fazer as vedações, as paredes, etc., para mim ter, assim, me defender melhor de um clima mais agressivo. Como é que está esta cultura aí na sua região? Olha, Sandro, vamos lá. Por parte dos arquitetos, eu percebo sim que eles sempre se preocupam com preocupação climática, né? Com o sol direto, com a ventilação de onde vem,
acho que o mais difícil é a gente convencer, né, já veio falando de convencimento depois, os proprietários dessa importância. Porque no final acaba, como você falou, né, tem ar-condicionado para resolver. Né? As pessoas hoje, qualquer ar-condicionado se coloca no quarto, em qualquer ambiente, com split fica muito mais fácil colocar ar-condicionado. Né? Não quer investir assim, não, vamos parar para pensar no projeto e fazer uma coisa bem adequada, porque isso é benefício. Né? Eu vejo que as habitações estão sendo feitas de uma forma muito padronizadas, né? De uma forma que está ali, se fez uma planta baixa e ela vai sendo repetida, principalmente quando se pensa num condomínio pronto, né? Aquele tipo de habitação, falando até em casas ainda, né? Que se compra uma casa já pronta, essa casa está resolvida simplesmente de planta baixa e depois a sua organização espacial ali vai com loteamento, mas sem nenhuma preocupação, né? Onde está batendo o sol, que material utilizar naquela fachada, né? Se eu coloco um beiral maior para proteger minha parede ou não, né? Acho que peca nessa parte quando se fala de realmente uma preocupação. Existe sim pessoas que tratam bem isso, né? Tem os técnicos de arquitetura para poder tratar essas paredes que têm muito sol, né? Temos hoje materiais construtivos muito interessantes, né? Argamassas próprias para rebocar paredes que ficam no sol, que elas não são isolantes termicamente, material diferente, como o próprio drywall, EPS. Então, existe essa preocupação, inclusive dos prestadores de serviços, dos fabricantes de materiais, né? O que realmente existe no momento com o cliente. Né? Eu acho que essa parte de aproveitamentos de fontes renováveis, né? Que é o sol, a água da chuva, a gente está engatinhando um pouco ainda. Temos bons exemplos, mas a gente precisa evoluir um pouco com isso. Precisa potencializar isso sempre nas nossas construções, precisamos ter a mentalidade que a gente tendo uma preocupação com as nossas construções, a gente precisa de menos recursos, digamos assim, industrializados, né? Como ar-condicionado, ventiladores. A gente consegue sim projetar muito melhor as construções, mas se de modo geral os ar-condicionados estão tomando conta. Caio, além dos projetos arquitetônicos, que outros tipos de serviço o arquiteto está apto a prestar ao cliente? O que mais que ele pode fazer? Perfeito. Né? O projeto arquitetônico é o serviço mais comum, é o principal do arquiteto. Né? O arquiteto ele pode fazer desde projetos de reformas, de design de interiores, de ambientes, né? Até a execução de obras mesmo finais. Se o arquiteto tiver, inclusive, uma especialização, uma outra formação em engenharia do trabalho, o arquiteto pode estar prestando o mesmo responsabilidade técnica, o mesmo trabalho que o engenheiro de segurança. Né? Então, são algumas especializações que o arquiteto pode estar indo. A perícia, que já falei aqui anteriormente, a vistoria de imóveis, né? Ser trabalhar em manutenções com imóveis, trabalhar como consultoria para condomínios, para empresas. Eu estava tendo uma conversa com uma colega de trabalho outro dia e que eu falei, olha, condomínios de grande porte, eles deveriam ter contratados, todos contratar, um escritório de engenharia, de arquitetura para prestar consultoria. Ainda falei, os condomínios não contratam o escritório de advocacia para poder ter uma assessoria ali? É a mesma coisa para a engenharia, eles precisam manter aquele patrimônio, eles precisam que aquele patrimônio fique sempre seguro para as pessoas utilizarem. Né? São elevadores, são fachadas que têm risco de despencar pastilhas ou outros elementos, né? É um sistema de incêndio que tem que estar funcionando, uma série de sistemas ali que pode causar risco a todos os usuários.
Então, esse é os grandes condomínios deveriam sim ter sempre um contrato com um arquiteto, um engenheiro para estar tendo essas manutenções, né? E tem um trabalho também que é muito comum de executar reformas de apartamentos, reformas de casas. Esse arquiteto pode ser bem presente também. Nesse mercado de arquiteto e laranja, em qualquer lugar se arranja, o profissional se formou, como é que vai se destacar, como é que vai encher o escritório de serviço, vai ter um escritório, como é que é isso aí? Hoje está cada vez mais difícil, não é para o recém-formado. Acho que com o passar do tempo, essa dificuldade só aumenta para todo mundo. Eu consegui iniciar assim rápido no mercado, né, porque eu sempre fui muito atuante desde estagiário. Eu sempre quis estar ali no estágio, aprender mais, realmente assumir mais responsabilidades, né? Você acha que na faculdade seu comportamento na faculdade é um divisor de águas para as pessoas que depois que se formam falam, poxa, realmente ele sempre foi assim na faculdade, ele é bem responsável, né? Então, acho que um bom estágio, né, uma boa formação no estágio, uma boa formação mesmo de faculdade também, né? Aprender aquele momento na faculdade, ali, aproveitar aquele momento para aprender bem. Os próprios professores que têm contato ali todo dia são arquitetos que estão construindo, são engenheiros que trabalham em grandes empresas e eles precisam dessa mão de obra, eles indicam mão de obras também. Então, são pessoas que estão ali tendo contato quase todo dia na faculdade. Hoje a gente tem as mídias sociais, né, principalmente o Instagram, que a gente está aqui falando, que as pessoas podem postar seus trabalhos, postam o que pensam, né, e isso daí vai formando uma referência da pessoa. Acho que o caminho é realmente tentar aproveitar todas as experiências que tem para mostrar quem você é. Pode ser um estágio menor que tiver ali, mas se dedique, faça o melhor, faça mais do que você puder ali, faça o melhor que você pode, porque ali vai virando a base, vai virando referência, você vai aprendendo, né? E quem quiser também tem o caminho público, né? Tem licitações públicas que qualquer escritório de arquitetura pode entrar, às vezes precisa de comprovar algumas experiências, mas são caminhos, né? E tem que também ter a cara de pau de chegar, oferecer seus serviços, né? Dizer quem você é, o que você pode fazer e seguir em frente. Tem que meter as caras. É difícil, mas todo mundo consegue. O perfil do profissional que projeta para aquele que... Caio, o perfil do profissional que projeta para aquele que acompanha a obra é o mesmo? Não entendi essa pergunta, Sandro. O perfil do profissional que projeta. Então, você está no escritório, projeta, faz interface com o cliente. E o perfil do profissional arquiteto que está na obra acompanhando a construção. É o mesmo perfil? É a mesma postura? Como é que é isso aí? São perfis diferentes. São pessoas que geralmente costumam pensar de forma diferente, né? Aquele que projeta é aquela pessoa que vai ali no detalhe, ele está ali concentrado fazendo isso, ele já quer que aquilo ali seja uma coisa totalmente funcional, que não dê problema, que está preocupado com todos os detalhes, ele sabe como vai ficar na frente, né? E ali ele tem uma concentração, tem aquele momento ali na mesa dele, no computador, que ele está fazendo só isso, né? Não tem nada interferindo na atividade dele, só vai dar solução para aquele projeto. E a gente sabe que a vivência de obra é um pouquinho mais complexa. A gente tem ali inúmeras responsabilidades, inúmeras preocupações, e a gente acaba conseguindo, no dia a dia, lidando mais com números, né, do que com a parte projetual. A gente está ali preocupado com o orçamento, a gente está ali preocupado com a quantidade de material, se vai dar certo, que tem que controlar, né, tem que usar com eficiência. A gente está preocupado com a segurança dos funcionários que estão trabalhando lá. São preocupações realmente diferentes do dia a dia, né? Então, aquele
pessoa que está acostumada a se preocupar com números, né, com normas técnicas ali de segurança, com pessoas, né, e com viabilidade, é diferente daquela pessoa que está ali, que está acostumada no seu dia a dia pensar com formas criativas, né, com a melhor encaixe dos espaços, com a melhor fluidez, com o aproveitamento dos recursos naturais. Então, assim, acabam se tornando visões diferentes. São pessoas que têm as visões diferentes, que são pessoas que, se puderem sempre estar conversando durante os processos de obra e construção e trocarem ideias, feedbacks, isso aí se forma uma dupla perfeita. Tá? Evita muito problema futuro em obras futuras. Muito bem. O cliente ou o usuário vai construir uma casa e ele contrata um arquiteto. Talvez fique mais barato, vai ficar mais barato, com certeza disparada vai ficar melhor e mais barato. A última opção, com certeza disparada, vai ficar melhor e vai ficar mais barato. Ah, cara, mas você está pagando ali, o projeto é um custo alto, só se recebe o papel. Ok, é um custo alto inicialmente, mas depois você vai ter um imóvel valorizado. Às vezes a pessoa nem pensa isso. Um imóvel bem planejado, bem pensado, né, com acabamento harmônico, né, tudo funcionando. Aquele imóvel é diferenciado, aquele imóvel se vende mais fácil, com preço mais alto, né? A manutenção desse imóvel é mais adequada, o conforto para se utilizar esse imóvel é melhor, né? Se a pessoa quiser alugar um imóvel que funcione, né, que esteja funcionando, que não tenha problema, é muito melhor se alugar do que um imóvel que não funcione. O que é melhor? Se alugar uma casa que um quarto lá é quente, né, e tem que botar ar-condicionado, e se ar-condicionado a pessoa não entra, ou tem uma casa que é tranquila, é sombra no quarto, você abre a varanda ali, ventila, sabe? É muito melhor, é muito melhor. E o arquiteto está aí para isso, para resolver isso. Eu costumo dizer para os meus clientes, olha, não se preocupe, que o dinheiro que você está me pagando no projeto, eu vou te devolver para a sua casa. Eu vou pensar nela para que ela te dê um benefício muito maior do que esse projeto que você está me pagando. É esse meu pensamento. Ô Caio, na graduação, são conceitos básicos de projeto, é conceitual. Porém, o arquiteto tem um universo tem que ter um conhecimento profundo daquilo que ele vai indicar para o seu cliente, seja uma louça, seja um metal, seja um piso, a rugosidade, a luminosidade, uma cor de tinta, enfim, coisas que estão à vista, porque o que está na estrutura por baixo já está feito, acabou, e se não apresentar trinca, fissura ou qualquer coisa, fez, acabou. O externo você está usando todo dia. Mas a graduação não te ensina isso. Como é que é? Onde é que eu vou buscar isso aí? Onde é que eu vou ter mais informação? Como é que vai ser que eu vou buscar isso? Exato, exato. É importante porque realmente a graduação a gente não tem matéria que ensine isso, né? É a vivência, né? A melhor forma, Sandro, de se adquirir esse conhecimento é cair para dentro dos fornecedores, principalmente os lojistas, né? A gente tem diversas lojas desse segmento de revestimentos, de luminárias, de tudo, e que pode se fazer visita, tocar, perguntar para o vendedor qual a diferença dele, que material é esse, quantos anos de garantia, né? Posso usar do lado externo, não posso. Em paralelo com isso, pega o manual de informação do próprio fabricante, lê aquilo ali, cara, aquilo ali tem umas especificações técnicas, recomendações, que o arquiteto vai adquirindo conhecimento daquilo ali. Ele começa a saber qual a forma correta de assentar, né? Qual a diagramação que ele recomenda no projeto. Então, são informações que não dependem de faculdade. Isso aí é cair para dentro do mercado, é entrar no site do fabricante, do fornecedor e fuçar e pesquisar qual é o melhor material, onde eu posso usar esse revestimento, né? Não é todo porcelanato que eu posso usar no deck da piscina, né? Você tem porcelanato exclusivo. Você tem porcelanato que você não vai poder usar no seu banheiro porque ele é muito liso, você não pode, né? Então,
o próprio fornecedor, o próprio fabricante de pisos, ele vai estar ali te dando todas essas informações. É preciso essa aproximação com os fornecedores, né? Vai para a loja, lê artigos sobre isso. Tem muito artigo na internet que fala sobre isso, como especificar os materiais corretos. Então, a pessoa realmente tem que se dedicar, cair para dentro. Não espera que as coisas vão chegar até você, tudo bonitinho, não, que não é. Tem que buscar informação e buscar até perguntar para os colegas. Hoje a gente tem grupo de WhatsApp com vários arquitetos. Então, perguntar mesmo, olha, gente, não sei isso, alguém sabe me informar? Acho que é o caminho mesmo para a pessoa aprender cada dia mais. Muito bem. Aí, outra coisa, a graduação hoje, o arquiteto já sai craque no Revit, craque no AutoCAD, opera qualquer ferramenta digital ali para projetar. Olha, as ferramentas digitais eu acredito que sim, até porque todo curso de arquitetura, praticamente do meio para o final, você vai usar ali o programa sempre, né? Então aquilo ali está todo dia, e tem um colega de classe que sabe mais que você, que vai pegando as dicas. Então, assim, para usar os programas, eu acho que a pessoa sai bem preparada, conhece sim muito bem os programas. E se quiser algo específico, né, tem tantos cursos fora da graduação, mas eu acho que o que se aprende já nesse período de faculdade, eu não vejo outra necessidade, não. Então, quer dizer, o profissional já sai, o graduado já sai com uma noção bem completa de como trabalhar com a ferramenta. Aí o que falta mesmo é ir em campo e entender na prática se aquele 80 centímetros de altura é bom ou não, ou, né, esse tipo de coisa. Essa ergonomia. Exatamente, Sandro, é isso aí. Beleza. Perfeito. Está acabando a live, né? Tem menos de 5 minutos aí. A live está chegando no fim. E é o seguinte, acho que deve ser raro aqueles clientes que, para fazer um projeto, você desmancha a planta 750 vezes, porque muda todo dia um risco. Comum, não é comum? Como é que faz para funilar isso e diminuir essa mudança de projeto? No papel é fácil mudar, mas não toda hora, né? Esse cliente, infelizmente, é o mais comum, né? Ele está sempre mudando ali, indeciso, é o mais comum. Acho que para isso é realmente um posicionamento, uma conversa assertiva, clara, dizer, olha, eu costumo dizer, você tem que, eu te dou todo o tempo do mundo para você me aprovar essa fase. Porque, após você aprovar, eu não vou mais poder voltar atrás para revisar, porque está aprovada. Então, assim, uma comunicação clara, né? Entender a responsabilidade dele com o projeto. Se ele aprovar, para revisar aquilo ali, vai ter um custo adicional no projeto. É assim que eu costumo fazer e as coisas funcionam bem e se encaixam. Muito bom, Caio. Realmente estamos chegando no final aqui. Pô, foi um bate-papo, passou tão rápido que sobrou um monte de coisa para falar e o tempo acabou, né? Vai ficar por uma outra oportunidade. Muito obrigado aí por desprender esse tempo aqui com a gente, esse bate-papo muito agradável e elucidativo, trouxe muita coisa importante, eu acredito, aí, que está envolvida no mundo do projeto, do profissional e do usuário, né? Maravilha, Sandro. Eu que agradeço. Agradecer as pessoas que também entraram aí, que participaram, que mandaram perguntas para mim. Alex, grande abraço, Alex Jussi, Emily, que entrou aí também, Mariana Muti. Queria agradecer a todos, né? Inclusive no Instagram, quando as pessoas participaram lá enviando perguntas, a Amanda também, acho que ela é do Ceará, de Fortaleza. Então, assim, são pessoas que me ajudam e fortalecem aqui essa comunicação, né? A gente está aqui para isso, para ajudar sempre as pessoas, compartilhar um pouco do nosso trabalho. Então, eu fico feliz quando as pessoas participam e deixam o seu depoimento aí. E muito obrigado também a você, Sandro, a revista Anicer, por mais um convite, toda a sua equipe. Fico muito feliz. Conte comigo sempre aí com as próximas lives ou outros conteúdos que a gente vem aí a discutir, a expor. Eu estarei sempre aqui à disposição.
Caio, muito obrigado. Um grande abraço aqui para o Neto Frolini, meu grande amigo, está aqui mandando um joia para a gente, para todos que acompanharam a gente aqui. E até uma próxima oportunidade. Um grande abraço, uma boa noite. Valeu, um abraço, Sandro. Boa noite a todos.